Porém, a palavra de Deus fala que ele deixou de toda a sua glória, abriu mão de todo o seu conforto e desceu e morreu uma morte de cruz. Eu queria fazer ler um texto aqui que está em Isaías 53, no versículo 4 e diante. Aleluia, te adoramos, Senhor. Isso. Isaías 53, do versículo 4 e diante. Olha o que Jesus faz, ó. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado das terras dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Desenganado-lhe a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, pois quem nunca fez injustiça, nele duro algum se achou a sua boca. Todavia, escuta isso, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enferma, quanto dele a ele a sua alma. Como oferta pelo pecado, verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar algo aqui e eu concluo. João 19, ele fala que Jesus está perante Pilatos, e Pilatos interrogando ele, diz assim: o Senhor, você sabe que eu tenho o poder de te prender e te soltar. E até ali Jesus já tinha sido interrogado e ele não tinha falado nada. E nessa hora Jesus fala assim: não há poder nenhum que não seja dado, que não venha do meu Pai do alto. Todavia, se eu quiser, eu não perderia o meu Pai. Meu Pai mandaria uma legião de anjos aqui. Para mim, eu já falei algumas vezes isso, esse é o texto que mais mostra o amor de Deus. Porque se fosse eu, no deserto, na hora que Jesus é tentado e fala, transforma essa pedra em pão, talvez ali mesmo já tinha transformado a pedra em pão. Estamos falando de 40 dias sem comer. Mas Jesus, com todo o poder e com toda a sua glória, depois de apanhar dias e noites, ele podendo mudar, ele escolhe seguir o plano de salvação. Ele escolhe continuar o plano por mim e por você. Ele sabia que a gente erraria, ele sabia que a gente não aguentaria a cruz. E ele continua o plano com todo o poder. Eu ouvi uma frase que faz todo sentido, pastor. Você quer ver se a pessoa é quem é? Dê poder a ela. E aí você vai ver que era. Jesus tinha todo o poder. E ele continuou o plano de salvação. Porque ele sabia que essa cruz era pesada para nós. E naquele momento, Pilatos lava a mão e o povo começa a gritar: não queremos esse, queremos Barrabás. Não queremos esse, queremos Barrabás. E aí Jesus é crucificado e começa essa trajetória de carregar a cruz pela via dolorosa. A cruz não era do nosso Senhor.
para crucificar Jesus, uma vez que prega as mãos dele aqui, tem que puxar o outro braço e desloca o outro braço, porque a cruz era maior, porque a cruz era minha, a cruz era sua. E ele continua caminhando. Estudos falam que ali ele tinha que forçar o corpo aqui para tentar respirar, mas quando ele forçava a mão, imagina a mão pregada aqui, a dor que era, a agonia que ele passou. O que você está querendo dizer, Ana? Jesus sofreu tudo aquilo por nós. E muitas vezes, e é isso que Deus colocou no meu coração, a gente tem dificuldade de negar uma vontade, um desejo, um pensamento, uma chuva, um frio. Essa noite aqui, obrigado, Deus. Essa noite aqui foi uma noite bem difícil. Eu tenho lutado contra sentimento, contra dores, porque essa palavra tem queimado no meu coração. E essa noite, essa madrugada, eu acordei com muita dor, com muita saudade, frustrações, tristeza, dores na alma, dores na alma. E eu sentei na minha cama, vi minha esposa, vi meus filhos, e vi quantas vezes eu já errei coisas. E comecei a tentar orar, porém eu não consegui orar. E foi aí que Deus me lembrou dessa passagem. Toma a sua cruz e siga. Saudade, apertando. Eu não consegui orar. Eu não queria falar isso, porém eu comecei a orar o Pai Nosso. Falei, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E no meio dessas orações eu comecei a pedir socorro, me ajuda. Porque é difícil você negar a si mesmo, negar suas dores, negar suas vontades. O Evangelho, hoje vivemos o Evangelho que prega que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus tem todo o poder para dar. E vai dar. Porém, é necessário a gente entender que a gente precisa se arrepender, garantir. A gente precisa carregar a nossa cruz. A salvação é de graça, mas foi um preço muito alto lá na cruz que Jesus pagou. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, meu Deus! Eu queria hoje pregar sobre. Eu tinha outro texto sobre Davi, tacar pedra e matar o gigante. Mas essa noite eu estava desse jeito. Porque domingo eu vou fazer 20 anos. Domingo eu vou fazer 34 anos. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem me sustentado. E com 34 anos, vai chegando o seu aniversário, você passa uma reflexão, né? Acho que é normal e você começa a pensar sobre sonhos, sobre família, sobre pessoas. E é inevitável quem já, como eu posso dizer, eu não gosto de dizer quem perdeu alguém que ama. Mas vou usar esse tempo. Quem perdeu alguém que ama sabe a dor que é. Sabe a dor que é de viver dia após dia, né? E tudo isso tem confrontado a nossa fé. Tem confrontado o nosso dia a dia. A gente, como igreja do Senhor, a gente precisa reagir contra os nossos sentimentos. Quem está falando aqui é um cara que quantas vezes se entregou para o sentimento. Eu usei droga, eu bebi, eu saía na noite. Mas uma vez conversando com a minha pastora, eu falei, meu problema, pastor, é essa depressão, essas frustrações que eu carrego, essa saudade que faz 10 anos, mas eu não consigo lidar com isso. Eu não tenho problema com nada disso me faz falta, mas eu tenho dores na minha alma que parece que nunca vai ser curada. E hoje eu ouvi uma música, né, que fala assim, eu acordo pela manhã e me vi no espelho e todos os meus membros estão no lugar.
E ele começa, um menininho lá na África, lá, depois até do Verstappen. E aí ele começa a falar: eu te agradeço, Senhor, pelo dia, pela chuva, pelo sol, pela dor. Eu coloquei assim: obrigado, Senhor, pela dor, porque é isso que me faz lembrar o quanto sou dependente de Ti. Carrega a sua cruz e siga. Glória a Deus. Então, é necessário a gente reagir. Eu não sei o que você tem passado, mas é necessário a gente se arrepender. Se arrepender diante do sacrifício que Jesus fez. Nada de bom a gente fez. A gente está aqui toda segunda-feira servindo as pessoas. A gente faz o melhor. Diante daquilo que a gente tem, a gente faz o melhor, mas a gente sabe que é muito pouco. A gente sabe que é muito pouco. Hoje eu parei um rapaz ali, eu não vou falar o nome dele para não. E um amigo meu hoje, o meu filho brinca com ele. E ele com um estado horrível, um amigo meu. E teve um momento em que a gente estava junto. Eu olhei para ele e falei assim: pô, mano, vamos sair dessa, relaxa aí. É preciso a gente se arrepender. Porque a gente fala que Pedro negou Jesus com medo, que a gente fala que Judas deu Jesus por dinheiro, mas e a gente? O que a gente tem feito diante da proposta que Deus tem feito na nossa vida? Eu tenho, pastor, um monte de dificuldade, desejo assim, mas nada que me tirar aqui da presença de Deus eu quero. Pode ser um melhor emprego, pode ser o que for, o que eu preciso é de Jesus. Glória a Eu preciso de Jesus. Ali está o meu tio, que não é só o meu tio, é o meu mentor, o cara que me ensinou. Eu devo muito a ele. Se eu sou o que sou, é por causa daquele homem ali. Eu venho aqui toda segunda-feira, às vezes eu prego, mas é bom sentar na mesa com os caras e ficar vendo ele falar. Eu aprendo com ele. Não só em palavras, em atitude. Em atitude. E eu falei para ele esse dia, eu falei: tio Zé, eu preciso fazer as coisas. Vou fazer 34 anos, parece que nada está acontecendo, irmão. Ele fala assim: passou a mão na cabeça? Vai ficar tudo bem, irmão. Vai ficar tudo bem. Eu não sei, sabe? A gente quer, irmãos, quando eu falo isso é porque Deus falou assim comigo: a gente quer as bênçãos do Senhor. E a gente vai fazer parte de tudo isso, mas é necessário a gente também fazer parte das dores de Cristo. Das dores de Cristo. Quando Jesus chega até Tomé, ele fala assim: ó, coloca o dedo aqui, ó. Olha o que eu passei por você. Põe a mão aqui nas minhas marcas aqui. Olha aqui o que eu passei. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: essa tua história, essa tua trajetória até aqui tem marcas, tem dores. Porém é nisso que as pessoas vão ver Jesus. É nessas marcas, é nessas dores. Quando você poder contar a sua história, as pessoas falam assim: ó, existe um Deus que muda, que restaura, porque ouviu a alma. Pega a sua cruz e siga. Pegar a sua cruz é mudar o estilo de vida, irmãos. É falar diferente. Eu não sou religioso, não. Eu não sou religioso. Eu vou falar para você, eu gosto de uma bermuda, eu gosto de uma calça jeans. Mas eu entendo que às vezes a gente precisa mudar a forma de se vestir. A gente precisa mudar o jeito de se falar. É necessário saber o ambiente que a gente está e o jeito de se comportar. Falar, me fiz de louco para ganhar os loucos. Porém a gente precisa saber dos ambientes e tudo isso. Deus vai mudando e vai trabalhando na nossa vida. E a gente precisa entender isso, pastor. Hoje a palavra de Deus é essa: pegue a sua cruz e siga. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos na Via Dolorosa. Dona Célia, eu agradeço a Deus pela sua vida. A senhora é um exemplo para mim de luta,
que uma das melhores coisas que aconteceu foi poder conhecer a senhora. E assim a senhora, a sua família. E assim, eu não sei como que é perder um neto, ou perder um filho, eu nem imagino essa dor, Deus sabe da estrutura. Por eu sei o que é perder uma pessoa que a gente ama. Minha mãe não era só minha mãe, ela era minha parceira, ela era a mulher da minha vida, assim. E eu sei assim um pouco da dor, sabe? Eu quero dizer assim, que Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 22, esse texto eu tenho no meu coração, pastor, que fala assim: eu vou enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais dor, nem morte, porque as coisas devem se passar. Glória a Deus. Estamos numa caminhada, irmãos. É necessário a gente acreditar que fomos crucificados com Cristo, mas morto com Ele, mas junto com Ele ressuscitamos. Graças a Deus. Deus tem o bálsamo necessário para a nossa dor, mas é necessário pegar a nossa cruz e seguir. E seguir, Roberto. Deus não se importa com o pecado que a gente cometeu? Não. Deus não se importa porque tudo isso, como Isaías, o profeta, fala, Ele levou lá na cruz já por nós. Mas uma vez que confessamos Jesus, é necessário a gente seguir. Pegar a nossa cruz e seguir. É fácil? Puxa vida, velho. Nunca foi fácil. Não está sendo fácil agora e não vai ser fácil amanhã. Mas é possível. Porque o apóstolo Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu quero dizer uma coisa: a cruz que era mais pesada ele já levou. Se coloque de pé. Coloca o louvor para mim, filha. E agora é necessário a gente seguir com dor, na bonança, na alegria. A gente tem que saber que é necessário a gente seguir. Amém? Pega a sua cruz e siga-me.